Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 3 de julho, agora na Espanha, 11h46 da manhã, no Brasil, 6h46 da manhã. Eu começo pelo gráfico semanal, ancorado na nossa salva de VWAPs, que tem por base a máxima de 2017. Vocês vejam, gente, que pela primeira vez a gente está desenhando um corpo real aqui que está avançando para cima da VWAP subsequente. A âncora ficou ali no patamar de 20 mil dólares, a gente quase perdeu a âncora, voltamos para o patamar acima da âncora. Toda vez que a BTC promove uma corrida de touros, ela abre essa salva de VWAPs, que eleva não só a upper, mas também a âncora. Na próxima corrida de touros, a âncora deve subir lá para algo próximo de 60, talvez 70, podendo bater até 80 mil. Então a BTC vai lá para 250 mil, 240 mil na próxima máxima de todos os tempos e depois vai corrigir em direção à âncora, como aconteceu aqui na máxima de todos os tempos, que se desdobrou em razão do bull run que aconteceu no pós-halving que rolou em maio de 2020. A gente fez a máxima de todos os tempos em 69 mil, a upper ficou lá em cima e a gente acabou buscando a âncora. A nossa âncora deve catapultar desse patamar de 20 para algo entre 60 e 80 mil dólares. Depois a BTC vai buscar a máxima de todos os tempos, provavelmente num patamar entre 240 e 250, talvez até um pouco mais, um pouco menos, e buscar a âncora. A gente, depois de ter visitado a âncora, a gente fez uma onda 1, 2, 3, 4 e agora pela primeira vez a gente está desenhando um corpo real comprador que está avançando para cima da VWAP subsequente aqui nessa salva de VWAPs no semanal. No nosso gráfico semanal ancorado na grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, a gente mais uma vez está desenhando um candle comprador, cujo desenho começou agora na virada da VWAP de ontem para hoje e deve avançar em direção à linha superior da nuvem, que está exatamente em 32 mil dólares e vai estressar a criação de um novo box aqui no Renko, que deve levar a BTC para o nosso target lá em 36 mil dólares. No diário, a BTC está estressando nesse momento a cunha da nossa acumulação aqui triangular, que desenhou topos descendentes, fundos ascendentes, está estressando de forma impulsiva. Isso aqui provavelmente vai romper numa grande onda 3. Vocês vejam que aquela agulhada do dia 30 de junho, a BTC não conseguiu desenhar um corpo real para dentro do canal de Keltner. Todos os corpos reais ficam ali pipocando na upper. Então não há nenhuma tendência de baixa no curto e no médio prazo, como alguns cavaleiros do apocalipse propalaram. E outra, já eu vou analisar a dominância. A dominância está desabando. Algumas altcoins já explodiram. E outra, o market cap dessas altcoins de altíssima octanagem vão mais que dobrar nos próximos dias, justamente porque a dominância está cedendo, a BTC está lateralizando e o market cap das altcoins começou a se expandir. No intraday, a BTC está um reloginho, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais de forma segura. Ontem todos os sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Hoje, novamente, a gente está desenhando aquela reguinha. Então isso aqui é um grande silêncio que precede um esporro. Daqui a pouco eu vou voltar para fazer a análise da movimentação da BTC, mas vejam que ela tá respeitando aqui a lower, a VWAP e a upper. Na seara fática, notícias falsas geradas pela inteligência artificial geram rumores sobre a renúncia de Gary Gensler. Gente, já existem até portais de notícias falsas gerados por inteligência artificial. É bizarro o que está acontecendo e a SEC e o Gary Gensler negaram todos esses rumores de que ele estaria de saída do comando da SEC. E a SEC teria empurrado os investidores para produtos criptográficos tóxicos, inclusive para plataformas que promoviam esquemas Ponzi, como a FTX. Segundo o Cameron Winklevoss, um dos irmãos do Winklevoss, os gêmeos que litigaram contra o Mark Zuckerberg
buscando lá um percentual do Facebook, que gerou o filme A Rede Social. Depois eles montaram a Gemini, uma das maiores exchanges norte-americanas, e eles, revoltados com essa postura da SEC e dos reguladores federais norte-americanos que criaram esse verdadeiro hiato legislativo, dizem que por não haver uma clareza regulamentar, por não decidirem pela aprovação de um ETF de BTC no mercado spot, eles acabam empurrando os investidores para produtos tóxicos e para plataformas que promovem esquemas Ponzi, como por exemplo a FTX. E na seara geopolítica e finanças internacionais, à medida que os motins na França vão arrefecendo, agora surgem as consequências econômicas. A marca Celine do grupo Louis Vuitton cancelou toda a agenda de moda de Paris dessa semana, já que seria uma falta de consideração com o momento delicado político-social francês, mas ela não vê clima e também não tem como remarcar. Por enquanto, toda a agenda de moda em Paris está suspensa. É agora um efeito econômico dessa convulsão social. E a Janet Yellen confirmou que vai visitar a China numa tentativa de estabilizar os laços econômicos com Pequim. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A troca de farpas foi muito dura nas últimas semanas entre as relações exteriores chinesa e americana. E a aquisição corporativa mais complexa da história. Agora o Vladimir Putin já começou a desmontar o grupo Wagner e pulverizar o comando desse grupo de mercenários dentro da sede do grupo Wagner, uma torre de vidro em São Petersburgo. Agentes do Serviço de Segurança Federal russo vasculharam os escritórios para buscar evidências contra o Prigozhin, no sentido de que ele pretendia dar um golpe em desfavor do regime do Putin, e se encaminhou a Moscou. Foi dissuadido pelo Alexander Lukashenko, que é o presidente bielorrusso. O fato é que agora esses mais de 30 mil mercenários, hackers e homens responsáveis pela lavagem de dinheiro do grupo Wagner, todos estão sendo recrutados por outras corporações, inclusive pelas forças de inteligência do Kremlin. É a tentativa de aquisição corporativa mais complexa da história russa, já que não é um negócio exatamente comum. É um negócio altamente pantanoso que fica ali na fronteira, na divisa entre algo extremamente criminoso e que ao mesmo tempo é uma atividade que age com o beneplácito de estados soberanos que querem a ajuda desse grupo de mercenários, que envolve até atividade de hackers, para poder ultimar os planos de poder de quem os contrata. Enfim, o Putin está nessa empreitada de desmantelar o grupo Wagner e fazer com que ele seja absorvido por outras corporações. A BTC aqui no 6 Horas segue desenhando uma belíssima bandeira de alta. Não importa se essa nossa onda 2 é uma bandeira ou é uma cunha triangular. O fato é que a gente está no final de uma pernada corretiva e já vai explodir em direção a 36 mil dólares. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais, vou voltar com ADA, XRP, vou fazer Binance Coin, TRX eu fiz ontem, tem muita gente pedindo para que eu faça diariamente. Agora a Kusama explodiu a 27,28. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.